Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Recados desta semana: dia 5 de outubro nós vamos ter o nosso evento de São Francisco. Vamos ter também das 9h30 às 11h30 tratamento dos nossos irmãozinhos animais. E o dia inteiro nós vamos estar com a casa aberta, com a cantina, boutique, com as mãos fraternas. Nós vamos estar aqui à disposição de vocês, tá? Às 14h30 nós vamos ter uma palestra especial, cujo tema é os animais na obra de Deus. E o palestrante é o Gesiel Andrade. Estão todos convidados. Às 16 horas nós vamos ter uma apresentação especial do coral Canto da Casa. Também estão todos convidados a participar desse dia especial conosco. A casa vai ficar aberta das 9h30 às 17h30, tendo o tratamento dos animais das 9h30 às 11h30 e depois às 14h30 palestra e a apresentação do coral. Tá bom? A gente espera por vocês, 5 de outubro. Tá bom? Então vamos agora nos colocando, fechando os nossos olhos, vamos nos dirigindo ao nosso Pai de amor e bondade, e através da oração que o nosso amado e mestre amigo Jesus nos ensinou, vamos abrir os trabalhos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E a palestrante dessa noite, a nossa querida amiga Sônia. Seja bem-vinda. Tá bom? Eu que agradeço. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que bom estar aqui, eu sempre falo, boa noite para todo mundo, aí no Insta também. Nós já nos relaxamos, fizemos a nossa prece, né? Então agora a gente também vai aproveitar esses fluidos amorosos, esses fluidos de cura, que as equipes espirituais superiores já estão aqui conosco, né? E é aqui que começa o nosso tratamento, aqui que a gente recebe todos esses fluidos e depois o nosso tratamento se complementa lá na sala de passes e no reiki. Então, vamos aproveitar para a gente poder sair daqui todos nós melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Eu falei lá na minha chamada que eu ia falar de um capítulo bem bacana, né? E é bem bacana mesmo, quer ver? Vou mostrar para vocês Palavras da Vida Eterna, o capítulo 171. Paciência e estudo. Paciência. Eu vou falar comecinho. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Como é que está a nossa paciência, gente? Todo mundo paciente? Mais ou menos. A paciência, ela tem as características, né? Quais são as características da paciência? Calma, né? Tranquilidade, autocontrole, né? O que mais? Tolerância, eu diria até que fé, né? Quando a gente precisa de paciência conosco, até fé, né? Mas a gente às vezes perde a cabeça, não perde? Aqui entre nós, ninguém jogou nenhuma cadeira em ninguém, né? Isso não, né? Ave Maria. Mas todo mundo já teve um piti aí, todo mundo já saiu do prumo, todo mundo já perdeu a cabeça, todo mundo já... E a gente sabe como a gente fica quando a gente perde a paciência, né? E por si só, nós estamos aqui para quê, gente? Nesse planeta, Terra, plasmado por Jesus, a pedido de Deus, estamos aqui para evoluir. E a evolução, ela é um aprendizado. Logo, ela é feito de... É um processo, então ela é feito de paciência.
São etapas, a gente não consegue pular essas etapas. A gente vive num mundo muito imediatista hoje em dia, né? É tudo muito rápido, a gente consegue fazer tudo muito rápido. A gente já conversou sobre isso aqui. A gente com o celular, a gente faz tudo em um minuto, né? Várias coisas ao mesmo tempo, mas tem coisas que a gente não consegue pular. A gente não consegue pular etapas na nossa vida, a gente não consegue. Jesus é nosso modelo, é nosso guia, é nosso mestre. Ele é tudo para nós, cristãos, não é isso? Mas não é por isso e porque a gente estuda Jesus que nós vamos nos tornar Jesus nessa encarnação. E nem na próxima, lamento dizer. Não vamos, né? Tem um processo, não adianta a gente pular. A gente ainda fala assim, o que Jesus faria nessa situação? A gente sabe a resposta do que ele faria. Mas a gente ainda não consegue, mas a gente não vai desistir, mas a gente ainda não consegue. Então a gente consegue fazer um pouquinho. Então vamos falar da paciência. Como é que a gente é paciente assim? Quando a gente acorda. Quando a gente acorda e vai pegar o elevador está quebrado, né? E aí tem 3 torres para um elevador só, como é que faz? Mora no 17º andar, né? Tem que descer. A gente já fica assim, né? Já começa aí. Aí a gente pega o carro, vai pro trânsito. O trânsito em São Paulo é uma delícia, né? Marginal, super legal. E aí tem os motoboys, né? Que a gente também ama. E a gente, eu, por exemplo, no marginal, estou sempre na pista errada, né? Eu nunca estou na certa. Se eu tenho que ir para a esquerda, eu estou na direita. Se estou na direita, né? Sempre. E quando você vai ultrapassar a moto, né? Como é que eles fazem? Eles vão buzinando e você não consegue. Você dá certo, você fica lá, né? Você não consegue. Mas aí a gente também não pensa, né? Que eles são pessoas. A gente é tão imediatista, a gente quer tudo correndo na porta da nossa casa, a gente quer o iFood naquele momento, a gente quer a farmácia naquele momento, a gente quer tudo na nossa porta. E a gente não gosta de motoboy. E a gente reclama do motoboy. E eles estão lá para atender os nossos pedidos. A gente já gosta quando chega, né? E dá nota para eles. Eles são avaliados pelo tempo que eles chegam, que eles fazem a entrega. Então eles estão lá, que nem doidos na rua, por nossa causa. Eles estão lá por isso. Eu moro no meio do mato, então eu pego a estrada. Ontem estava chovendo, eu vi 2 acidentes. Assim, todo dia na Raposo Tavares tem um acidente de moto, mas 2 acidentes feios com moto, né? Então eles são nossos irmãos, eles estão lá trabalhando. Eu não sou candidata política pelo motoboy, nada disso. Mas a gente não tem paciência. A gente não tem paciência, mas a gente quer receber tudo rapidamente em casa. E a gente não pensa que aquele irmão está lá correndo para atender alguém. E também nós somos atendidos, né? A gente não pensa nisso. E aí a gente chega num lugar público, chega num restaurante, a gente reclama do garçom. Às vezes o cara tá lá 2 garçons para atender um monte de mesa. E a gente reclama que tá frio o prato, a gente reclama que o pedido veio errado, a gente reclama que o cara tá com cara feia. A gente não sabe o que ele tá passando. Mas a gente se acha sempre no mundo, né? A gente se acha que todo mundo tem que falar, glória, oi, aplausos, todo mundo tem que tratar a gente. As pessoas têm dor, as pessoas estão com problema. E a gente não pensa no outro, a gente só pensa na gente. Aí a gente vai para um órgão público, as coisas são feitas em celular, mas às vezes você vai num órgão público e tem fila. Até aqui, a gente chega aqui, tem uma ordem de chegada para a gente tomar passe, para a gente tomar o reiki, não é? E às vezes você vai num lugar, tem senha, você tem que esperar a tua vez, o que a gente faz? Reclama do atendente, porque o atendente é ruim, porque tá lerdo, olha, ele olhou para o lado, ele sorriu, ele falou. Essa pessoa é um robô, né? Tem problema, tá lá dando o melhor. Quando é a nossa vez, faz de tudo para atender a gente, para ser bacana. Mas a gente também não tem paciência. Então eu tô falando de coisas assim do nosso cotidiano, tá? Banais, coisas do nosso cotidiano. E como é que é a nossa paciência onde a gente, no nosso trabalho, até na casa religiosa que a gente frequenta, principalmente na nossa casa, que é o lugar que a gente tem que ter mais paciência, porque a paciência é o estudo da paz. Paciência, estudo da paz. Então, a paciência é uma característica, não é a paz, mas é uma característica da paz. E a paz é uma característica da felicidade. Logo, se eu não tiver paciência,
eu não consigo paz e eu não consigo ser feliz. E na nossa casa é um templo sagrado. A nossa casa é onde a gente refaz as energias, é onde a gente descansa. E lá também a gente tira as nossas máscaras, né? Lá a gente manda ver. Lá a gente mostra para aquele mundo, né? Chega lá e manda ver, né? Trata todo mundo assim. Quando a gente acorda com o pé direito. E casamento? Casamento é o quê? Tolerância, né? Autocontrole, que é o respeito, que é a educação. É paciência o tempo todo, porque desistir é muito fácil. Desiste, começa de novo, desiste, começa de novo, desiste, começa de novo. Não é fácil desistir, mas insistir com a mesma pessoa, isso é difícil. E aquela pessoa que está na nossa casa, que às vezes a gente não acredita, foi a pessoa que a gente pediu. Quando a gente estava lá, de novo, no plano espiritual, né? Com a fichinha na mão, lá esperando o mentor chamar a gente. Ai, tá chegando a minha vez, vou reencarnar, que bom, né? Aí o mentor te chama e fala, tem certeza? Tenho, nossa, tenho toda certeza. Então você vai mesmo? Nossa. E de novo com ele? De novo com ela? De novo. Mas agora vai dar tudo certo, agora vai ser tudo diferente. Agora você vai ver só, você pode confiar. E aí a gente vem, e o que a gente faz? Esquece tudo, graças a Deus também, né? Ninguém quer lembrar do passado, né? Mas a gente esquece e vem, aí vem aquele cunhado, vem a sogra, vem o genro, vem a nora, vem as pessoas na família e a gente fica, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Ô família, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Né? Mas a gente tá onde a gente tem que estar. A gente está com as pessoas que a gente tem de ficar. E quando a gente tira a pessoa da nossa vida, o que acontece é que tudo é um aprendizado. Você não aprendeu a lição, você vai aprender com outra pessoa. A gente vai aprender com outra pessoa. Então é mais fácil a gente continuar com quem a gente já está acostumado, não é? Porque a gente vai aprender de qualquer jeito. A gente tem virtudes para serem conquistadas, todos nós, né? É que nem fosse um sonho equalizando um sonho, né? Então a gente já tem virtudes conquistadas, graças a Deus, em 2024, né, gente? A gente já tem virtudes conquistadas e outras não conquistadas. Vamos falar que é defeito, né? Então parece que a gente é quebrado. Então temos virtudes não conquistadas, que precisam ser balizadas. Aumenta aqui, diminui aqui. Por exemplo, a raiva. Quem é que não tem raiva? Mentira. Ah, eu não tenho raiva nunca. Mentira. Nós temos raiva. Óbvio que a gente tem raiva. Agora precisa ver o poder que a gente dá para isso, para esse sentimento. Se a gente fica com raiva o tempo todo, se isso domina a gente, a ponto da gente virar uma coisa, virar animal, né? Fica reativo, instintivo, né? Que nem bicho. Que era o que a gente fazia antigamente, né? A gente brigava e matava por um pedaço de carne. Hoje a gente já está melhor, tá com uma cadeira, então já tá. Melhoramos um pouquinho, né? Assim, eu tô brincando com essa história, mas foi muito infeliz, né? Esse acontecimento, assim, muito triste, muito infeliz, né? Muito infeliz. Mas pra gente refletir, né? Quando a gente sai do prumo, o que acontece, né? A gente se revela, infelizmente. E a gente sabe que a gente vive sob influência espiritual. Que nem um rádio. A gente sintoniza as boas influências e as não tão boas. De irmãos que ainda não estão felizes. Irmãos que não estão no caminho do bem, do amor, que não estão no caminho de Jesus. E aí o que acontece? Quando a gente abaixa a nossa vibração, a gente se conecta. É um dial, a gente se conecta. E aí eles fazem a festa, isso mesmo, pega duas, manda ver, continua, briga, o que ele está pensando, o que ela está pensando? E a gente se inflama e aí quando passa aquele momento, a gente fica como? Péssimo, acaba com a gente. A gente fala, nossa, ela fora de mim.
Então a gente precisa de ferramentas para exercitar a nossa paciência. Quais são as ferramentas para a gente exercitar a nossa paciência? De sempre, né? Para a gente conseguir todas, é o que a gente faz para tudo, né? A prece, sempre, sempre, sempre. E Jesus falou, né? Falava e fala, e é isso: orai e vigiai. Só rezar não adianta, a gente tem que ficar atento, a gente tem que vigiar. O que é vigiar? A gente perceber o que a gente está sentindo, a gente se conhecer e a gente perceber o que a gente está sentindo. Quando a gente perceber que o negócio não está, que a gente percebe, não percebe? Quando o negócio não está caminhando, começa um papo, uma história, você começa a não se sentir legal com aquilo, a gente percebe. Ou sai de cena, ou fala dá licença, vai embora, vai tomar água, vai respirar. A meditação, né? Todo mundo faz meditação? Eu contei para vocês que eu comecei esse ano, né? Então, janeiro, fevereiro, a gente está em setembro. Eu não estou em setembro, tá? Para mim é abril. Todo mundo está em setembro, para mim é abril. Mas assim, eu ficava assim, fazendo meditação assim. Porque guiada, né? 10 minutos eu ficava assim, abrindo o olho. Agora eu consigo ficar com os olhos fechados. E assim, as poucas vezes que realmente eu senti aquela conexão da meditação, é incrível. É incrível. Parece que a gente acha um eixo, né? E você tem ao longo do dia atitudes mais assertivas. Só que isso também requer paciência, porque a gente não consegue de uma vez, né? A gente não consegue. Então, falando das ferramentas do que a gente precisa para exercitar nossa paciência, como para conquistar qualquer virtude, é a oração, orar e vigiar, a meditação, uma música, não uma música. A gente vem na casa religiosa, a gente toma um passe, que é uma limpeza energética, a gente toma um reiki, a gente chega na nossa casa, que a gente estava comentando agora, que a nossa casa é nosso templo sagrado. Na hora que a gente toma um banho, na hora que a gente está tomando um banho, a gente está tomando um banho físico e também das nossas energias, limpando as nossas energias, né? Fazer uma prece, escutar alguma coisa legal quando está tomando aquele banho para dar uma purificada. A gente precisa de tudo isso? Precisa. A gente está no mundo de provas e expiações ainda, nessa fase de transição, tá um negócio, o bicho está pegando, a gente precisa, né? Fazer uma boa leitura, um trecho qualquer antes de dormir, além da prece, o evangelho no lar, que todo mundo faz. Todo mundo faz? Todo mundo faz. O evangelho no lar, né? E cultivar, pensar assim, a pessoa mais importante da nossa vida é o que está lá dentro da casa da gente. Aí se eu moro sozinho, então é você mesmo. E se você não, com quem você mora é a pessoa mais importante. E é a pessoa que você escolheu compartilhar a sua vida. É com ela que você tem que ter o maior carinho, a maior atenção, o maior respeito. Porque a gente na rua às vezes faz um tipo, né? Ah, sou tão educado, sou tão educado. A gente faz um tipo de fino, né? A gente fica e tal. Chega em casa, é o contrário, é em casa que ele começa. É em casa que a gente começa, porque aí a gente já sai, fica equilibrado, e sai equilibrado e volta, se reequilibra. Porque quando a gente sai, a gente se mistura. E as energias estão todas misturadas, a gente fica meio... Às vezes vocês não entram num lugar e ficam meio atordoados, zonzo, muita energia, né? É tudo misturado, né? Aí você volta para casa, então a gente precisa fazer do nosso lar um templo sagrado. Lá é onde a gente se refaz emocionalmente, fisicamente. Lá é o nosso amparo. Lá a gente... Pensamento em Jesus. O tempo inteiro. Para a gente conseguir se refazer. Eu assisti um dia ouvi uma palestra do Haroldo. E ele estava falando que além dos desafios que todos nós temos em cada reencarnação nossa, só a linha do tempo, só as fases da vida... já é um desafio, né? Por exemplo, o bebê quando nasce, a gente nem pensa nisso, porque a gente estava inconsciente quando nós éramos bebê, né? O bebê está no útero, o bebê sai, imagina aquele impacto que o bebê sente, sai do útero, o ar, barulho, luz, né? E nos primeiros meses de vida, até o primeiro ano ele não fala, tem que chorar. Às vezes a gente troca, não era fralda, era dor, ele está com fome, a gente troca a fralda. E, quer dizer, a criança sofre, a criança começa a crescer
dói o corpinho, digestão, difícil. E os dentes? Quando a gente tem um probleminha na gengiva, é um horror. Imagina bebê que nasce aquele mundo e fica babando, aquela coisa, o que o bebê passa. Aí a gente vai crescendo, primeira infância, você já começa a interagir, já começa a falar, tudo, mas assim, ainda é muito dependente, né? Da família, do que a gente cria, né? Depois você chega na adolescência. Na adolescência, parece que te puseram na tomada, né? Aquele mundo de hormônio que você fica assim, não sabe nem para onde você vai, de tanto hormônio. Isso também é um desafio. E aí, todas as fases da vida. A gente é adulto, como é jovem adulto, e se forma, o primeiro emprego, e vai morar sozinho, vai formar sua família, e aí começa a vida, e aí começa os ENTA. O primeiro ENTA, ninguém esquece. Primeiro ENTA, segundo ENTA, nanana, e aí a gente chega nessa ponta. Então, a paciência, né? Porque todos nós queremos passar por todas as fases da vida, se Deus, né? Se for, né? Da vontade de Deus, nós vamos passar todas as fases da nossa vida. E como é que a gente percebe a nossa paciência quando a gente lida com a criança e quando a gente lida com o idoso? Porque o idoso, ele também é frágil, igual uma criança. Você tem que tomar cuidado, você tem que ouvi-lo. A falta de mobilidade, ele esquece às vezes essas coisas. A minha mãe vai fazer 80 anos, falar de você, mãe, né? A minha irmã tá aqui. Porque todo mundo fala da minha mãe, porque todo mundo, ninguém sabe meu nome, que eu sou a Sônia, mas todo mundo sabe que eu sou a filha da Marli. A filha da Marli, oi, tua mãe tá boa. Ela é super querida nessa casa, é trabalhadora daqui, vai fazer 80 anos e até hoje trabalha, vem de sexta-feira à noite e tal. A gente tem o maior orgulho dela, ela vai fazer aniversário domingo, e ela fala, porque a gente estava acostumado com ela, com mobilidade, com aquela... e agora é diferente, mas ela nunca perdeu, o exemplo que ela deixa pra gente é a alegria que ela tem, ela tem uma alegria de viver, e essa coisa dela fazer a caridade, não é a material, é a caridade, a doação. Isso é o exemplo que ela sempre deu para a família. E agora ela demanda alguns cuidados, ou atenção, ou por causa da mobilidade, tudo. Que bom se a gente conseguir chegar na cidade, que bom se a gente... é uma honra poder cuidar dos nossos pais, né? É uma honra. E vou dar um aviso, os nossos filhos a gente é velho em qualquer idade, tá? Qualquer idade a gente é velho pros filhos, eles sempre acham. Então, e os nossos filhos, eles nunca fazem o que a gente fala. Os nossos filhos fazem o que a gente faz. Então, esse exemplo da gente falando da paciência, quando a gente cuida de uma criança, quando a gente cuida do idoso, é assim que teu filho vai fazer. Igual quando ele for pai, ou quando ele cuidar de você. É pelo que você faz, e não pelo que você fala. Isso não tem, indubitavelmente. E Jesus, gente, quem é o ser mais paciente? Quem é? Quem? Que foi paciente, encarnado e é paciente até hoje conosco. Que plasmou esse planeta a pedido de Deus, para fazer, né, nos acompanhar nessa evolução, passo a passo, veio aqui encarnado, conviveu com a gente, meu Deus do céu, é só Jesus, né? Só Jesus. Só que Jesus, a paciência dele não era uma paciência conivente, não era uma paciência omissa, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas confundem que quem é paciente é aquela pessoa passiva, aquela pessoa que você pode falar o que quiser, você pode fazer o que você quiser comigo, você pode abusar, né? E a paciência não tem nada a ver com isso. Jesus não fazia distinção de ninguém, convivia com todos, não importava a atividade da pessoa. Ele sempre falava, ele estava aqui para os doentes que precisavam de médico, não os sãos. Ele convivia com todos, certo? Ele não acusava, ele não julgava. Se ele fosse acusar, imagina, ninguém fazia nada certo. Nada, absolutamente nada. Ele falava e esperava despertar da pessoa. A pessoa, né?
ter esse despertar. Mas não é por isso que ele concordava, que ele falava, muito bem, continua assim. Não. Ele explicava o como que, até os discípulos tinham muitas dúvidas. Mas Jesus, dá outra face, mas Jesus, mestre, mas o que é isso, mestre? Né? Indagavam ele o tempo inteiro. E ele pacientemente respondia, pacientemente, ele exemplificava. É isso que ele fazia o tempo todo. Nunca se alterou. Nunca se alterou, nunca brigou, nunca se desesperou, nem quando ele sabia que ele estava prestes a ser crucificado. Então é o nosso maior exemplo. O que nos cabe no nosso tamanho? Porque nós não temos a envergadura de Jesus novamente. O que nos cabe no nosso tamanho? O que nos cabe fazer e agir nas situações? Cada vez que a gente passa por alguma situação. Porque, como a gente estava falando, tem situações que requer que a gente tenha paciência mesmo, que não é da noite para o dia. Por exemplo, quando você faz uma faculdade, você tem que esperar X anos para você se formar. Você não vai pular. Quando você está doente e está fazendo um tratamento, você tem que esperar o tratamento terminar. Não vai ser da noite para o dia que você vai ficar curado. Né? Quando você presta um concurso, presta um vestibular, tem dias para sair aquele resultado. Né? Então, não tem como. A gente tem que realmente exercitar. E, por exemplo, todas as virtudes que a gente sabe que a gente precisa aumentar, a gente já tem, né? A gente precisa aumentar, a paciência está intrínseca em todas elas. A paciência está intrínseca na caridade, porque é muito fácil fazer caridade. Ah, tá, dá um dinheiro ali, tô livre, graças a Deus, né? Mas a caridade não é isso. A caridade, a doação não é isso. A doação, você ajudar o próximo, você ouvir uma pessoa, dar a mão, estender a mão para um irmão, isso não é. Essa doação, ela requer uma outra pegada, não é? Então, o nosso caminho, quando a gente tem alguma dúvida, sempre o que é que Jesus faria nessa situação, não é isso? Você está passando um desafio, você está passando uma situação de espera. Quando a gente está passando um desafio, uma situação de espera, o coração fica descompassado, a gente só pensa nisso, dá uma angústia, porque a nossa fé, aí entra a história da fé, da paciência, está ligada à fé em nós e a fé em Deus. Jesus não falava, homens de pouca fé? Homens de pouca fé, como é que vocês duvidam, né? Homens de pouca fé, nós temos pouquíssima fé, pouquíssima. Mesmo nós que somos atuantes, que a gente frequenta a casa religiosa, que a gente tem pouquíssima fé. É qualquer coisa que acontece com a gente, o que a gente faz? Chora, se desespera, sai correndo. É isso que a gente faz. Pede para Deus acabar logo com isso, acaba com isso. Não é isso que a gente faz? A gente não consegue passar dor nenhuma. A gente acha que a gente está aqui a passeio mesmo, que a gente veio aqui, para passear. Não que a vida tenha que ser difícil, não que a gente tenha que ficar chorando, não que nada disso. A gente pode fazer tudo de uma maneira leve. A gente pode levar de uma maneira leve, calma e tranquila. Mas isso não quer dizer que sempre vai ser fácil. Que porque a gente está numa casa espírita que acabou, nunca mais vai ter problema. A gente está numa casa espírita, a gente tem aqui a proteção. Mas quem tem que mudar somos nós. Enquanto a gente não mudar, as coisas vão acontecendo, né? E a gente precisa de força, de coragem, de fé, de calma, de tranquilidade, de autocontrole, de tolerância. E essa fé em nós mesmos. Como é difícil, né? A gente fé em Deus e fé em nós mesmos. A gente não acredita na gente. Nós somos muito mais do que a gente pensa. Nós somos muito importantes para Deus. E nós somos muito mais do que a gente pensa.
esse mais que nós somos, não é que a gente é melhor que alguém, ou por causa da cadeira, da porta, da janela, não é por isso. Nós somos mais como espíritos. Nós somos uma criação divina. Jesus falou, vós sois deuses. A gente não se dá a devida importância. A gente se significa quando a gente, no material. Ah, tá vendo? Olha como eu sou importante, meu cargo, ou meu dinheiro, ou o que eu tenho. Não é nisso. Não é nisso que a gente é importante. A gente é importante como ser divino, como filhos de Deus. É nisso que a gente tem que se basear. É nisso a nossa fé. Para a gente poder enfrentar os desafios que vão aparecer. E que a gente pode encará-los como aprendizado, ou vida, ou azar, ou... né? A gente tem que repetir de ano. Aí a gente volta para o plano espiritual, olha para o mentor está assim... De novo, né? Não consegui. Então, assim, gente, isso que eu falei brincando, que parece que eu estou em abril, não parece que eu estou em setembro, eu acho que todo mundo tem essa sensação, né? Que o tempo está muito rápido, muito. Então, mesmo a gente conseguindo viver todas as etapas da nossa vida, a vida é muito, muito rápida. Então, a gente tem que aproveitar. Ai, mas eu fiz aquilo, fez, acabou, não faz mais, hoje é um novo dia. Ah, mas hoje eu errei. Errou? Percebeu que errou? Não vai errar. Porque não é de uma hora para outra que a gente muda. A gente não consegue de uma hora para outra. Não é porque a gente tem a intenção que a gente vai conseguir. Não é. É tentando, errando, tentando, porque a gente não pode desistir. Desistir jamais. Vamos ter paciência conosco, vamos ser tolerantes conosco, vamos nos amar. Isso é se amar, isso é ter amor próprio. Vamos nos acolher, porque a gente só dá para o outro o que a gente tem. Para a gente ser tolerante, ter um outro olhar para os outros, para o nosso irmão, para o próximo, a gente também tem que ter esse olhar conosco. Mas a gente vai conseguir, não vai? É isso aí, gente. Obrigada, viu? A Ivani está aqui, pacientemente me esperando falar, porque ela quer terminar. Imagina, obrigada, Sônia. Obrigada a vocês. Vamos fazer as nossas vibrações. Vamos agora nos unir em pensamento, elevando para junto dos fluidos benéficos e salutares que emanam da espiritualidade, possamos vibrar por todo este orbe, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, pela fauna e flora criadas por Deus. Vibremos ainda pelo nosso país, por nossos familiares e pelos nossos lares. Deixamos também que esses fluidos possam ser utilizados pela espiritualidade onde se fizer necessário. E agora vamos encerrar esse encontro maravilhoso recitando a oração do nosso amado patrono Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e uma semana abençoada a todos.